E como nós mostramos há pouco, tomaram posse ontem os novos prefeitos e vereadores em todo o país. Houve renovação, principalmente nas câmaras. Já nas prefeituras nos maiores municípios da Grande Vitória, apenas Vila Velha não reelegeu o prefeito. Para discutirmos as expectativas para 2017 na política e também na economia, os meus convidados são o consultor em marketing político Darlan Campos e o economista Ricardo Paixão. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Feliz 2017. Obrigada por também. estarem aqui com a gente já cedinho, já nesta segunda-feira, né? Vamos lá, Darlan. O que vai mudar para a gente em 2017 aqui no estado, hein? Temos aí um ano que tem tudo para ser bem diferente de 4 anos atrás, quando os outros prefeitos assumiram. A pauta econômica, ela entra com tudo. A temática do ajuste fiscal aí no plano nacional. Foi a primeira frase de quase todos os prefeitos quando tomaram posse, né? Exatamente. Aperto fiscal. Que tem acontecido no plano nacional, estadual, e os municípios também vão ter que se organizar. E isso traz uma nova dinâmica, né? Na Grande Vitória nós temos prefeitos mais experientes, né? 3 que vão continuar a sua gestão para um segundo mandato e um outro ex-prefeito em Vila Velha. Já foi prefeito de Vila Então, Velha, tem experiência prefeitos também. experientes, mas a gente chama a atenção para algumas cidades importantes, como São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, que vão ter prefeitos novos, então que vão ter que se adaptar a essa nova realidade econômica do país. Bom, já que a gente está falando de economia, né, Ricardo, o que a gente fica pensando aí para 2017? A crise vai amenizar um pouquinho? Então, Andressa, 2017 vai ser um ano, pelo menos o primeiro semestre, ainda muito complicado ainda, né, para a economia, tanto na esfera federal como também na esfera local aqui no nosso estado do Espírito Santo. Para a gente ter uma ideia, né, Andressa, o governo federal ele tem um rombo de 140 bilhões de reais. Por isso que ele está fazendo essa série de ajustes fiscais, reforma na Previdência, essa medida, essa PEC, né, de controle dos gastos, né, que vai usar a inflação do período anterior para poder você aumentar o orçamento no ano seguinte. Essas medidas são importantes e o governo vai ter que ter muita habilidade para poder conduzir todo esse processo. E assim também nos municípios, né? Sem dúvida nenhuma. Prefeitos também vão ter muito trabalho, até porque nós temos uma quantidade de prefeituras bastante endividadas já, né, ao longo de 2016, e os novos prefeitos vão pegar uma gestão já bastante comprometida. Então vai ser um desafio muito grande. Um outro fato importante que nós usamos muito na economia é o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, para medir a atividade econômica, né, tanto da esfera federal como da esfera local também. As expectativas para 2017 é que a gente tenha, né, um crescimento de 0,5%. Nós estamos vindo aí de 2 anos que a gente está tendo aí uma queda, né, 3,8% em 2015, e as previsões para 2016 é 3,5% negativo, né, do PIB. Isso significa menos emprego, isso significa menos renda. É o que a população, né, sente em casa. Exatamente. Né? Então o PIB precisa crescer, por isso que a gente fica perseguindo. E deve o PIB crescer? Precisa crescer. 0,5% não é suficiente ainda para fazer uma reversão cíclica, né, e fazer com que essa quantidade de desempregados que nós temos no país inteiro, que já alcançou a faixa de 12 milhões de pessoas, que é uma quantidade bastante significativa, ele ainda não é suficiente. Mas a partir do segundo semestre de 2017, provavelmente a gente já começa a ter, né, a economia dando sinais, né, de uma pequena melhora. Mas, repito... Nesse final de ano já teve alguma melhora? A gente pôde perceber isso no comércio ou ainda não? Ou foi muito difícil? Olha, alguns comerciantes, eles alegam que o Natal, né, não foi dentro daquela previsão que o pessoal estava imaginando, que seria muito complicado. Teve uma ligeira melhora, mas não ainda suficiente para recuperar as perdas. Né? Exatamente, entendeu? Até porque, Andrés, as famílias estão muito endividadas. Em torno de 60% das famílias têm um alto nível de endividamento. E isso impacta diretamente no consumo. Tem muitas pessoas com restrições para fazer compras, né, parceladas. E aí, o final do ano fica complicado para essas pessoas manterem um padrão de consumo bastante elevado. Bom, o que a gente espera é que 2017, então, tenha um pouquinho de crescimento no PIB e isso dê uma aliviada, né? Como os prefeitos vão lidar? Começar já, né, a nova gestão, né, na verdade, né, os prefeitos, os vereadores, enfim, com esse orçamento tão apertado, pensando já, planejando, com pouco dinheiro, né? Com o orçamento apertado, a escolha
de onde aplicar vai ser fundamental. Então, há uma tendência aí de corte de comissionados. Então, a gente pode esperar uma dificuldade para aumento salarial para servidores. Isso aí está fora da pauta de 2017. Isso nos municípios, Nos né? municípios. No governo federal já está mantido, né? Exatamente, né? E o Estado também já tem estado nessa linha. Nós temos tido aí uma outra questão, que é a questão dos investimentos. Então, quando você tem um orçamento cada vez mais enxuto, e aí a gente vai pegar, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, nós temos aí, em 2016, pelo menos 9 capitais chegaram num estado crítico da sua relação daquilo que ele arrecada para aquilo que ele tem de dívida. Então, ou seja, essa relação dívida com arrecadação tem sido crítica em diversos municípios, o que faz com que a parcela do orçamento para investimento, que é fundamental para a gente retomar a economia, né? A gente vai vendo na história aí o quanto o Estado brasileiro ele foi fundamental, sendo promovendo investimento junto com o empresariado também. Isso vai dando algumas dificuldades, trazendo uma realidade muito difícil para os municípios em 2017. Vamos pontuar por município, né? Já que já estamos vendo ali o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, né? Na posse ontem. O que se espera para Vitória? Como é que ficou a questão dos vereadores? Houve bastante renovação? Isso. Em Vitória nós temos uma realidade onde o prefeito agora vai buscar esse entendimento com o legislativo, né? O Plano Nacional de 2016 nos mostrou a importância da relação entre o executivo e o legislativo, então é fundamental. Esse diálogo é essencial, né? Nós vimos, por exemplo, no município de Serra, a confusão que foi a eleição da mesa diretora, ou seja, porque cada vez mais tem se percebido a importância dessas funções na contribuição da aprovação das medidas que o Executivo manda para o Legislativo. Então, em Vitória, a gente tende a ter o último mandato de Luciano na perspectiva de colocar Vitória no rumo do crescimento, e ele tem falado muito, e é a tônica dos 3 prefeitos reeleitos, falado muito na questão do emprego, que é o desafio de todos eles, o desafio do Brasil hoje. E nesse desafio ele vai ter as dificuldades de 2017, aí, especialmente econômicas, para lidar com isso. Ainda não está delineado no cenário político aqui do Estado, desses 4 municípios principais, se Câmara e Prefeitura vão conversar bem? Está delineado isso já? Nós temos aí algumas realidades, né? Talvez Serra seja o caso mais crítico nesta relação. Começou mal já, exatamente, né? Com confusão, né? Por quê? Porque você tem uma disputa, podemos até dizer, provinciana, de 2 grandes atores políticos que nos últimos 20 anos aí estiveram, pelo menos 16 anos, em lados opostos. Vidigal e Aldifas, que venceu esse pleito. O que significa que haverá uma série de embates entre partidários de um lado e do outro, foi o que aconteceu na disputa da Câmara. Nas outras cidades aqui da Grande Vitória, há uma tendência a uma acomodação maior. Por quê? Porque nós sabemos que o Executivo tem um poder de barganha muito grande. Então, nessa relação com legislativos frágeis ou que não tenham tanta força ideológica, a gente vai percebendo que há uma tendência de vitória do Executivo nessa relação com o Legislativo, que tem sido uma tônica aí do Brasil, né? Alguns estudiosos, cientistas políticos vão chamar aí do chamado presidencialismo de coalizão, ou seja, os governantes, o Poder Executivo, ele se utiliza daquilo que ele tem em mãos, ou seja, de secretarias, de execução de serviços pequenos ou maiores, e traz essa bancada para sustentar o seu mandato. E isso faz com que ele consiga aprovar as medidas fundamentais para a sua gestão. Bom, a gente falou bastante, inclusive no final do ano, sobre a questão do Fundap, né? Que acabou tirando boa parte da nossa renda aqui do Estado, né? Será que haverá êxito? Por exemplo, Luciano Rezende terá êxito no sentido de recuperar os estragos, as perdas do Fundap?
Vai ser um desafio muito grande. Realmente o Estado teve um impacto, né, significativo com essas perdas, né, e eu acredito que ele vai ter um trabalho, primeiro ele vai ter que trabalhar bastante para poder estar recuperando isso. Mas eu gostaria só de abrir um parênteses, Andressa, colocar um outro ponto que é importantíssimo, a questão da ajuda financeira dos estados. O governo federal, ele está com um pacote de ajuda financeira dos estados. Os estados, na verdade, foram pedir socorro essa ajuda financeira para os estados, né? O Espírito Santo ainda não se encontra numa situação tão grave como do Rio de Janeiro e de Minas, né? Mas isso daí, a Câmara derrubou aquela proposta, né, na verdade, dos estados darem a contrapartida. E eu acho que essa questão ela vai impactar muito forte, porque o governo precisa sinalizar para o mercado também que ele está conduzindo a pauta econômica de uma forma que dá credibilidade para que os empresários possam estar investindo também. Então, assim, esse tema também eu acho assim, muito importante para que a gente possa estar buscando, né, um equilíbrio, porque assim, política e economia elas andam juntas. Por isso a gente trouxe as duas discussões juntas. E 2017 vai ser melhor, vai ser mais ainda. Mais né? importante ainda. Então assim, o desafio, a questão do Fundap vai ser um desafio muito grande, ele vai ter que buscar outros mecanismos, né? A questão da partilha dos royalties de petróleo também é um elemento também que dá um subsídio, né, financeiro aos municípios, estados também, e eles vão ter que, aí vai precisar também da Câmara também estar ajudando, contribuindo, né, nesse debate para que ele possa resgatar recursos aqui para o Espírito Santo. O senhor iria concluir? Isso, e aí a gente percebe aqui na Grande Vitória que o grande tema antes da posse desses prefeitos é a questão da agenda metropolitana, né? Tem se falado, ou pelo menos uma tentativa de reunião entre os prefeitos das grandes cidades. Até porque é tudo muito junto. Se uma vai mal, acaba derrubando as outras cidades, né? Isso. É importantíssimo. Que é uma pauta que nos últimos 8 anos ficou de lado e agora há uma tentativa de retomada. O grande problema que nós temos é que, diante da crise, qualquer intervenção metropolitana exige investimento alto. Ou seja na mobilidade, no meio ambiente, qualquer tentativa vai exigir muito financeiramente e aí não estamos no momento para isso. Porém, a indicação de que eles podem conversar e dialogar já é um bom sinal para 2017. Ótimo. Muito obrigada pela participação. Sejam sempre bem-vindos aqui ao Fala Amanhã e feliz 2017. Para todos nós. Que seja mais tranquilo. Obrigada.